E aí galera, bom dia ou boa noite aí, depende da hora que vocês estiverem assistindo. E espíritas, tá na hora de receber uma crítica de verdade. Pá, titis, titis, tititi, titi, pá, titis, 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 pistis, pá. Vamos lá? Primeira coisa que a gente tem que considerar sobre espiritismo é o seguinte: espiritualismo e espiritismo são coisas diferentes. O próprio Kardec evidencia isso. E espiritualismo é o conjunto de crenças que acreditam em algo além da matéria, em um mundo espiritual, algo que está além disso, algo que está o espírito, não podia estar dizendo o espírito. Então, quem acredita em Deus e Deus está fora disso, dessa dimensão, dessa matéria, é espiritualista. Ou não necessariamente em Deus, mas que todo mundo tem um espírito, ou que existe um espírito em conjunto, qualquer coisa fora dessa matéria, tá bom? Então essa é a crença espiritualista. Tá legal? Espiritismo é uma religião fundada em 1857, a partir da publicação, vamos dizer assim, né? Nasceu a partir da publicação do Livro dos Espíritos. Isso é o Espiritismo. Autor do livro, Allan Kardec, que na verdade é um pseudônimo, né? O nome dele não era Kardec, mas era Hippolyte Léon Denis Rival, francês, né? Então, o Espiritismo é uma religião francesa, diferente de religião africana. Já vou dizendo aqui para ninguém ter dúvida sobre isso, tá bom? O primeiro fato de espiritualismo é que você tem que considerar: se você é católico, você é espiritualista. Se você é protestante, você também é espiritualista. Você está acreditando no ser maior. O hindu, né? Agora, existem dúvidas, e eu vou pesquisar melhor isso, se o budismo é espiritualista. Porque o budismo tem a questão da reencarnação. Então, talvez o budismo não seja materialismo, tá? Tem gente que considera por não ter deuses. Mas eu vou fazer essa pesquisa melhor. Mas espiritismo, ele também é uma religião espiritualista, tá bom? A primeira crítica que eu faço ao espiritismo é a seguinte: e especialmente o espiritismo no Brasil. Quando o espiritismo nasceu como uma doutrina racional. É a primeira coisa que você percebe. Ela tem uma racionalidade metafísica e aparentemente experimental, né? Então, quem estudar o Livro dos Espíritos vai notar uma filosofia, uma religião filosófica, na verdade uma religião com uma metafísica, né? Então, a primeira coisa que você percebe: quando se fala em Deus, ele busca uma prova da existência de Deus através de fenômenos criados, através da natureza, criação divina. Então tem todo um método aí. Indico a leitura do Livro dos Espíritos para quem perguntar. Eu andei reparando que, por este país ter vindo de uma cultura católica, os espíritas que vêm aqui, que vem surgindo, já foram católicos anteriormente. Nós temos toda essa bagagem, né? E isso é difícil de ser tirado, viu? Não é uma coisa tão simples. Até hoje, às vezes eu me encontro com aquela coisinha, aquele pensamento católico em mim. Isso é uma coisa minha também, mas eu noto que as pessoas têm. Então, o espiritismo vem se modificando muito. Eu noto que a fé
está um pouco muito acima da razão, está muito acima da razão comparado ao que deveria ser. A primeira proposta do Espiritismo é encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, a razão encarar a fé. Fé e razão tem que estar equilibrada. Só que eu noto que está acontecendo isso aqui. A fé está subindo e a razão está descendo. O Espiritismo hoje em dia tem se mostrado uma religião de fé. Eu estou acreditando nisso, eu acredito muito nisso. Eu, por exemplo, eu já examinei, eu fui auxiliar de uma livraria espírita, dentro de um centro espírita, né? Os centros espíritas são bem organizados, alguns têm umas livrarias dentro deles, e eu auxiliei numa livraria. Quando eu auxiliava, eu percebi que os livros filosóficos e científicos da doutrina espírita são o que o pessoal menos pede emprestado. São os livros que são menos pedidos. Já os livros mais religiosos, os livros psicografados, de romance, os livros que tratam de Jesus, que tratam das histórias, né, contadas, tal, são livros mais buscados, porque mostram uma realidade espiritual, né? Para o espírita, claro, né? Na visão do espírita. Então, eu noto que o espírita tem se tornado muito isso. Eu estou buscando história, estou buscando... Mas e a razão? Onde é que está? Será que eu estou em busca disso? Então, essa é meu primeiro argumento, minha primeira crítica. Lembrando que eu elogio o espiritismo, né? Mas eu faço crítica a alguns espíritas, né? Então, o espiritismo nasceu como racionalidade e essa racionalidade parece estar se perdendo, porque está virando mais fé que razão. O espiritismo tem virado mais igreja do que ciência. Quando você participa de uma reunião espírita, às vezes você já tem lido Kardec, você espera encontrar uma religião mais experimental, um estudo mais científico, mas você não encontra no centro espírita, você sente falta disso. Apesar de que Allan Kardec chama o espiritismo de experimental, mas onde estão os experimentos? Então, isso é uma crítica que eu faço aos espíritas de hoje, mas eu acredito que esses experimentos houveram, sim. Eu acredito que algo está sendo meio que escondido ou pouco procurado. Eu não estou mais vendo a doutrina espírita com aquela visão, por exemplo, da parapsicologia, aquela ciência, né, que os caras dizem fazer experimentos e tal. Você não vê o espiritismo dessa forma. Você vê o espiritismo hoje como uma crença mesmo, como uma busca por uma crença em algo, em um mundo superior, que é alimentada por comunicações. Essas comunicações com os espíritos são os únicos experimentos que temos. Mas muitas vezes as comunicações com os espíritos são facilmente aceitadas. Então, devido a isso, você já diminui o caráter racional de um espírita, tá? Até mais. Essa foi só a primeira.